que está no céu. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Louvai ao Senhor! Louvemos ao Senhor! We
O irmão pastor Antônio Domingos Paulo Cabral, o servo escolhido pelo Pai a espalhar a mensagem aos filhos de Deus. Paz, filhos de Deus. Vencendo, vencendo o nosso Deus. Maiomona. Maiomona. Há uma semana recebemos aquele bebê feito homem, anunciado por Isaías, aqui em Afra e Angola. Por isso, Pai, os nossos parabéns. Fevereiro descai sobre um outro mês importante, março,
um mês que internacionalmente se procura valorizar a mulher. Aquela mulher que o livro sagrado nos diz, nos coloca uma pergunta: mulher virtuosa, quem achará? Aleluia, mulheres! Amém. Aleluia, mulheres! Amém. Estes dois aspectos fazem as notas de agradecimento a Deus por tudo quanto tem feito por nós e por nos dar força e energia estar aqui mais um dia, um domingo como este. Trazemos aqui uma reflexão de um texto do livro de São Mateus que nos coloca uma mensagem muito profunda de reflexão daquilo que devemos ser. Eu gostaria de destacar o livro de Mateus em 3 aspectos. O aspecto em que Mateus se refere do poder do Espírito Santo, da utilização do Espírito Santo para lutar contra os demônios, para evangelizar, para testemunhar os atos de Jesus. O Espírito Santo a capacitar os discípulos para a missão. O segundo aspecto que vimos no livro de Mateus é os desafios que Mateus coloca de que a igreja teria ao sair ao mundo, a olhar para o mundo, a anunciar a palavra. O terceiro aspecto que Mateus nos traz é o valor da cidadania, o cristão e a cidadania, quando ele nos diz: através de Cristo, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Essa expressão nos coloca diante de um âmbito de cidadania. Aleluia! Amém. Prezados irmãos, o nosso tema é: não se deixe amarrar nem roubar por Satanás. Não se deixe amarrar nem roubar por Satanás. Repito, não se deixe roubar nem amarrar por Satanás. Vamos todos. Não se deixe roubar nem amarrar por Satanás. Esta vai ser o assunto da nossa conversa. Assente nos livros de Mateus 12, 29, com seus paralelos em Marcos 3, 27 e Lucas 11, 21. Gostaria de convidar a igreja para a oração. Pai Santo, hoje nos reunimos para Te adorar, para Te louvar. Viemos, Pai, neste lugar buscar a Tua energia, a Tua palavra. Encher os nossos canteiros para que possamos, durante a semana, estar pronto a lutar contra as ciladas de Satanás. Estar pronto para cada vez mais servir o Teu santo nome. Te pedimos, Pai, que agora que Teu servo está de pé, faça uso dele e que as Suas palavras não sejam dele, mas sim suas, e que toque profundamente todos quantos convidaste a esta magna reunião. Amém? Amém. Estimados irmãos, o apóstolo São Mateus, neste versículo, começa a nos dizer o seguinte: ou pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Ele começa aqui com uma expressão ou. Essa expressão ou, gramaticalmente, nos leva a entender de que existe aqui uma relação qualquer. Quer dizer que há um facto qualquer atrás em que ele precisa relacionar com o que ele está a querer dizer. E este ou surge porque lá atrás havia um conflito de manifestação de espíritos, onde os judeus estavam num ambiente demoníaco e quiseram colocar, ou seja, condicionar a espiritualidade,
de Jesus Cristo numa ação em que ele o fazia por meio do Espírito Santo e os judeus entendiam aquilo como um espírito demoníaco. Este conflito levou com que Jesus entrasse com essa expressão para dizer que há um facto ali atrás de confusão, de mal-entendido, de querer colocar Jesus na condição em que eles se encontravam demoníaca. E não era isso. E então Jesus lhe leva a uma comparação. Por isso é que logo a seguir está a palavra como. Ou como. Então, este como nos leva a comparar o estado de posicionamento dele, a sua ação e logo a seguir a ação de Satanás. Então, ele nos diz: pode alguém entrar na casa do valente sem primeiro o amarrá-lo para depois saquear tudo que está lá em casa? E ele próprio diz, respondendo: e então lhe saqueará a casa. Prezados irmãos, se aqui entrar alguém agora querer levar uma viola, vai conseguir? Não. Vai conseguir? Não. Por que não? Somos valentes. É nessa perspectiva que sua santidade nos apela ao cuidado, nos apela à observância dos princípios, da lei, das normas, nos apela a manutenciarmos todos os dias a nossa fé, por meio da oração, por meio da leitura bíblica, porque essas são as ferramentas que nos capacitam para nos tornarmos valentes. Roubar é apropriar-se do que é alheio, é raptar, é cometer fraude. O ladrão rouba o quê? Este ladrão, este Satanás que quer nos roubar, quer nos tirar o quê? Ele quer nos tirar os dons que nós temos, aquelas virtudes que Deus colocou em nós, é o que ele quer roubar. E o que é que ele faz com isso? Nada, nada, absolutamente nada. Ele pega nesses bens, nesses dons, machuca, tira ali. O que lhe interessa é ver você ali, abandonado, atirado, perdido. Isso é o que mais lhe interessa. Ele não quer ver o irmão ou a irmã aqui dentro, adornada, preparada, atenta, a ouvir a palavra do Senhor, a seguir as caminhadas, a pedalada do Senhor, a pedalada do Maiomona. Ele não quer isso. Ele quer que a gente fique lá fora, fique no chão, fique em casa a dormir, vai à praia. É isso que ele quer. Mas nós somos... Amarrar significa o quê? Amarrar significa prender com cordas e correntes. Mas como é que Satanás me amarra? Como é que Satanás nos amarra? Ele usa a nossa mente, usa os nossos olhos, usa a nossa boca, usa o nosso coração, usa as nossas mãos, usa os nossos pés. Como é que ele usa isso? Ele usa isso colocando maus pensamentos na cabeça. Começa a ser corda. Usa isso pondo nos nossos corações maus sentimentos. É corda. Usa isso colocando na minha boca palavras feias. É corda. Quando a gente deixa de pensar, fala e passa para a ação, estamos amarrados. Quando tudo que a gente pensa de mal, quando tudo que a gente fala de mal e a ação acontece, é porque já estamos amarrados. Os nossos pensamentos são cordas, como faz o pescador, lança a rede no mar e depois com a corda puxa para até. Pois, Satanás primeiro começa a nos pôr as ideias más na cabeça, enche nossos corações com maus sentimentos, põe nos nossos olhos coisas que não são agradáveis, está a nos puxar devagar, devagar.
Depois, o que é que resulta? Abrimos a boca e falamos besteira. Abrimos a boca, ferimos o irmão. Abrimos a boca, ferimos a Deus. Já estamos próximos da terra. Quando começarmos a praticar tal ação, então já caímos na armadilha como cai um animal na caça. Quando vamos à caça, armamos sempre uma armadilha. Não é assim? E ficamos escondidos para ver o que é que acontece. E quando sentimos a armadilha mexeu, é porque o animal já está na pré? Não. E então, é assim que Satanás. E agora, o nosso convite é este. Não se deixe, nem... Não estou a perceber. Não se deixe... Não se deixe amarrar, nem roubar por Satanás. Vamos, não se deixe nem roubar. Exatamente. É isso que temos que falar um para o outro. Sempre que estivermos juntos, a olhar para um irmão com tendências, vamos dizer assim, irmão, não se deixe amarrar, não se deixe roubar. Se assim fizermos, contribuiremos todos para o melhor de cada um de nós. Vamos começar pelo Marcos. Ele nos diz que ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente e então roubará a sua casa. Marcos só está a nos confirmar aquele texto que Jesus falou em Mateus, onde começa com aquela conjunção ou. Mas ele aqui já não coloca a conjunção. Ele aqui vai mais direto. Ele já aqui não quer fazer relacionamento. Ele coloca a condição lá à frente e diz: ninguém pode roubar os bens do valente, entrar-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, então roubará a sua casa. Marcos 3, 27. Prezados irmãos, essas expressões que estes autores conjugam no pensamento e na interpretação, nos leva hoje a olhar para aquilo que tem sido os propósitos de sua santidade. Preocupado como o apóstolo Paulo tem estado, em ver o estado de fé, o estado de evolução religiosa, de evolução cristã dos seus filhos. Se preocupa sempre de tempo em tempo e muitas das vezes envia Sua Reverendíssima Bispo Auxiliar Quibeta e outros para determinadas localidades para verificar o estado da fé. E quando isso não acontece, ele faz uma carta pastoral e anuncia, e todos lê. Tudo isto é para quê? É uma forma de manutenciar a nossa fé. É uma forma dele caminhar conosco, regulando os nossos pensamentos, retirando-nos aqueles momentos silenciosos que nos parece estarmos adormecidos, e é ali onde Satanás às vezes quer entrar e ele nos desperta para mantermos o equilíbrio da caminhada. Lucas já começa com uma outra expressão. Lucas já começa com a expressão quando. Quando significa tempo, temporal. É uma expressão de tempo. Diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança tudo que nela está. Em segurança está tudo que lá tem. Lucas aqui está nos mostrar de que temos que estar armados. O valente é uma pessoa com instrumentos de defesas potentes. E quais são essas defesas potentes? O apóstolo Paulo nos traz essas armas no seu capítulo 6, 13, 18. Ele nos enumera um conjunto de ferramentas de luta para podermos nos tornar valentes e evitar que Satanás roube meu pensamento, roube meu coração. O coro da mãe Bekeng disse: quero ser cristão no coração. São essas ferramentas que nós precisamos colocar dentro do nosso coração, que Paulo nos apresenta em Efésios
rapidamente vamos fazer aqui a leitura para percebermos quais são as ferramentas que ele nos coloca à disposição. Portanto, versículo 13 do capítulo 6 de Efésios. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. E nós temos dito aqui, ordem, firmeza e... Ordem pressupõe disciplina. Ordem pressupõe disciplina. E aquele que for disciplinado, segue Maiomó, porque ele é o nosso general. É o nosso general. No exército, quando se cumpre as ordens dos generais, temos sempre vitória, porque o general tem a estratégia, tem as táticas, e quando nos instrui com as técnicas e táticas, nós sempre venceremos. Nos diz mais, estais firmes, pois tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Está aqui as ferramentas que Paulo está nos colocando pouco a pouco para estarmos municiados e nos tornarmos valentes. O nosso tema é... E nos diz mais, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados pelo maligno. Esse estudo da fé. E nós temos aqui aquela expressão, ordem, firmeza e... Esta fé é a energia que Deus coloca-nos para podermos apagar. Porque nós com fé, o homem de fé, a mulher de fé, está sempre firme, está sempre pronta e não tem medo. Porque acreditam no seu Maiomó. Nos diz mais, tomai também o capacete da salvação. E a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Aqui, irmãos, uma das grandes preocupações de sua santidade é essa, a palavra de Deus. Como estamos com a palavra de Deus? Qual é o nosso nível de interpretação e conhecimento da palavra de Deus? Por isso implementou o discipulado, implementou a escola bíblica, implementou uma série de estruturas que nos vão dar capacidade, que nos vão dar ferramentas de defesa. E só quem tem domínio da palavra enfrenta Satanás. Aleluia! Amém. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Significa dizer que o cristão não pode ficar um dia sem orar, não pode ficar uma manhã sem orar, não pode ficar uma tarde sem orar. Os cristãos em todo momento têm que estar prontos em oração. Estas são as condições que Paulo nos coloca como ferramentas para nos municiarmos e nos tornarmos valentes. Quem não quer ser valente? Quem não quer ser valente, põe a mão no ar. Ninguém. Todos queremos ser valentes? O apóstolo Paulo, olhando para a igreja de Tessalônica, percebeu alguns desequilíbrios. E ele tinha interesse de ir para lá. Mas, olhando para o estado dele e algumas ocupações, não podia ir. E então, chamou o seu filho amado, Timóteo, e disse, Timóteo, vem, vai a Tessalônica e vê o estado da fé daquele povo. E ele nos diz assim, no seu 1 Tessalonicenses 3:5. Portanto, não podendo eu também
esperar mais, quer dizer que ele estava com saudades de saber como é que as coisas estão do outro lado. Mas como esperar até que ele tivesse oportunidade para ir e atrasar. Então, Timóteo vai. E isso tem acontecido aqui na igreja. O pai, muitas vezes, carregado com uma série de tarefas, ele olha, mas preciso ir aqui, preciso ali, cria delegações, distribui e vão visitar as igrejas, quer no exterior, quer no interior. Tudo porque a preocupação do mestre, a preocupação do general é ver como é que as tropas estão, se estão bem, se estão prontas, se têm estado a se alimentar e que tipo de alimento ele está a usar. Se aqueles equipamentos que lhes foram fornecidos estão devidamente conservados para a luta. Então ele distribui. E Paulo fez isso. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vê a preocupação. E o pai tem essa preocupação. Às vezes aqui mesmo na paróquia, aqui mesmo, ele manda, delega, distribui comissões, porque sabe que o tentador está sempre à espera. O apóstolo Paulo aqui dá uma caracterização diferente. Ele diz tentador. Classifica do diabo de o tentador. Mas ele é muito mais do que isso. Só que quando está diante de um valente, ele só tenta, não consegue fazer mais nada. Mas como a tentação atrapalha, então Paulo fica preocupado, porque vai querer desequilibrar, e alguns podem falhar. Então ele envia o Timóteo para poder tranquilizar, reconfirmar, ajudar, fortalecer aquele povo de Tessalônica. Por isso, caro irmão, querida irmã, lembre-se que Satanás só quer destruir o dom que tens. Satanás só quer tirar aquela virtude que tens. Satanás só quer apagar aquela luz que recebestes. É o que Satanás quer fazer. Ele não vai fazer nada, ele não vai pegar naquela luz para pôr na casa dele, não vai fazer isso. Ele vai pegar, vai tirar no chão, vai partir a lâmpada. Não se esqueça que os maus pensamentos são fios. As palavras indecentes são cordas e as cordas são ações. Prezados irmãos, nós temos que nos preocupar, porque se pensarmos a favor do diabo, ele aparece. Se ficarmos a pensar nele, ele aparece. Por isso vamos pensar no Pai, vamos pensar no nosso general, vamos pensar no Espírito Santo, para que este esteja sempre junto de nós e nos tornar forte, porque Satanás não nos torna forte. A gente pensa nele, ele nos torna fraco. Quando utilizamos a nossa boca a favor do diabo, ele transforma a nossa boca numa corda. Quando praticamos ações más a favor do diabo, caímos na sua armadilha. Por isso, convide-lhe, caro irmão, cara irmã, caro responsável, revestirmos-nos da armadura do Senhor para lutarmos contra o diabo Satanás e estarmos firmes. Nosso general tem um nome, qual é? Qual é? Então, caro irmão, cumpre as ordens do general Maiomona para não seres amarrado nem roubado por... Cumpre as ordens do general Maiomona para não seres amarrado nem roubado por... Que o Senhor aumente a nossa força, o nosso amor para comigo mesmo, para com o irmão, para com todos e para com a igreja. Que sejamos irrepreensíveis diante dos olhos do general. Se assim fizermos,
jamais seremos amarrados nem roubados. Que a palavra seja a nossa arma e o nosso escudo. Amém? Kongelombembwa Utululuka Sambukila Louvo vamos Filhas e filhos de Deus, quero agradecer em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, por termos este privilégio de estarmos aqui na sua casa para lhe prestarmos culto, para adorarmos o seu santo nome, para aprendermos a sua palavra e capacitarmos-nos para esta grande batalha, cujo inimigo já foi muito bem identificado pelo nosso pastor. Igreja, aleluia. O pregador falou: não te deixas amarrar nem roubar por Satanás. Deixar-te amarrar, deixar-te roubar, entregar-se para ser roubado, entregar-se de balde para ser amarrado. Quantas pessoas neste mundo, nesta terra, na igreja, não se entregam de balde, sem preço, para ser amarrados, para serem roubados. Quantas pessoas? São tantas pessoas, tanta gente, roubada, amarrada todos os dias. Infelizmente, os seus olhos, os corações, os pensamentos fazem com que sejam roubados. E muitas vezes colocam-se diante de situações que não conseguem se livrar a este roubo, a esta amarra. Igreja, aleluia. Amém. Igreja, aleluia. Amém. Não te deixas amarrar, nem te deixas por Satanás. É um tema curto, mas importante, e que eu queria dosificar ainda mais, colocar alguns ingredientes também. Meus queridos, o pregador falou do valente, homem forte, cheio de energia, capacitado para lutar, como Sansão, que ninguém podia prender nem amarrar. Mas ele perdeu a batalha. Na hora certa, deixou-se ser amarrado. Deixou-se ser roubado. Resultado, até as vistas deles foram roubadas. Aleluia. Amém. Igreja, aleluia. Amém. Nossa África, um continente forte de valentes, mas sempre é amarrada e roubada. Sempre amarrada e roubada. E eles sabem bem como entrar na casa do valente, na África dos valentes, e como lhes roubar. Eles sabem bem como entrar na África dos valentes e como lhes roubar. E até hoje temos sido amarrados e roubados por causa da nossa negligência. Quando o valente não sabe que ele é valente, será amarrado. Quando não sabe que ele de fato é forte, será roubado. Quando o valente não consegue interpretar as capacidades, as habilidades que estão nele, ele será utilizado. Será roubado. Será roubado. E
Conhecendo o mundo que a África é o continente dos valentes, eles usam todos os métodos, todas as táticas para roubar e amarrar a África. A África está amarrada, não consegue progredir, não consegue decidir pela sua própria cabeça. A valentia que está nela não consegue ser interpretada por ela própria. E todos os dias é roubada. Eu teria muitas coisas para vos dizer, mas não posso dizer todas agora. A África é roubada. A África é comandada por outros. Conhecendo a vossa valentia, usam técnicas para vos roubarem. E os africanos não conseguem pensar na sua própria cabeça. Sansão perdeu a batalha por causa de uma mulher. Por causa do choro de uma mulher, perdeu a batalha. Foi amarrar. Com as cordas, como disse o pregador. A África é roubada por causa de comida, de arroz, de batata. É roubada por causa do dólar. É roubada e amarrada por causa do dólar. Não conseguem pensar pela cabeça. Não conseguem decidir sobre o seu próprio destino. Os africanos continuam até hoje amarrados. Eu tenho dito. Disseram que somos independentes, sim. Tentaram abrir-vos as mãos para comer e pedir, para estender a mão e pedirem, mas as pernas foram amarradas para não se moverem. E tudo quanto quiserem começar será reprovado. Reprovado. E como são fracos, serão todos os dias amarrados. Geração vem, geração vai, geração vem, geração vai, sempre amarrados. Até quando o africano interpretar de que nele há uma força e é capaz para lutar e vencer as suas próprias dificuldades e decidir sobre o seu próprio rumo. Sem isso, não será possível. E direis, onde está o nosso Deus? É preciso que o humano interprete primeiro que Deus está comigo e eu sou capaz. Se ele é alienado, não consegue interpretar de que Deus está em mim, criou-me a sua imagem e semelhança e sou competente demais para fazer o que eu quero fazer, não vai conseguir desamarrar-se. Para nossa tristeza, para nossa miséria. O africano só diz, tudo que lhe dão é bom, tudo que lhe dão é bom, tudo que lhe dão é bom. Nunca diz que me deram está mal. Tudo que me dão é bom. E é bom demais. E é assim que a África foi vendida, com um pouco de açúcar. Não é isso? Com um pouco de açúcar. E um peixe que tiraram do mar, que ele tem aí próximo. Secaram, puseram sal, lhe entregaram. Afinal, você é boa pessoa. Quando assustou, amarrado. Não pode entrar na casa de um valente com peito para fora. Entra com tática. E entraram com essa tática. Lhe deram um espelho de, afinal de contas, você é boa pessoa. Lhe puseram uma miçanga que ele propôs fabricar ali, lhe puseram no pescoço, olhou, minha vida, estou maravilhoso. Venha. Depois de entrar, mãos atrás. Quando queria reivindicar, o tempo já passou. Tarde e má, África amarrada. Pastor, ninguém pode entrar na casa de um valente se primeiro não amarrar-lhe e depois roubar-lhe tudo. Quantos anos somos roubados? Quantos anos? Se eu decidir agora não meter a máscara, o que é que vão dizer? Estou contra uma ordem de quem? Que veio de fora. Que alguém lhes impôs na cabeça, que não sabem ter importância disso. Mas vou ser mal interpretado.
Porque alguém lhes colocou na cabeça que tem de meter a máscara, que nele próprio consegue fabricar, tem de pagar dinheiro para comprar a máscara. África amarrada, África amarrada. É preciso lutar muito e bastante para se desamarrar a África. Tukanzankulu anganga simu ampembempe simu kieseyo malengo bevitisa yinkota bekota kieseyo malengo bevitisa yinkota bekota. Aleluia. Desde os nossos antepassados, eles estavam numa margem e nós noutra margem. Mas, quando vieram, trouxeram caras alegres, de bons anjos, anjinhos. Depois de entrarem, amarraram-nos. Quando tentaram reivindicar, tarde e mal. O ladrão está dentro, já vos amarrou, reivindica mais? Não. Já conhece todos os cantos da tua casa. Não tem como fazeres mais. África, quando os guerrilheiros que lutaram para a independência lutavam, também cantavam hinos da igreja para adquirir energia. E a igreja não pode parar, não pode ser manetada por ninguém. Numa força capaz e competente demais para manetar a igreja. Não pode. Não pode? Não pode. E nós lutaremos até que a África esteja livre. Igreja de Cristo, aleluia. Amém. Igreja, aleluia. Amém. Pois, daqui a pouco estão aí para receber, quê? Vacinas. Vocês não conseguem fabricar nem sequer um comprimido para se dar entre vocês. Mas aceitam, isso que veio é bom, é mesmo bom. É bom? Você já provou que está bom? Igreja de Cristo. Pronto. Igreja de Cristo. Pronto. África. Pronto. Quem vai ficar contra mim é o africano ainda. Vai dizer, falou mal, não pode. Agora sim está a fazer mal. O dinheiro não vai entrar. Olha só, vão fechar as torneiras. Nós temos diamante, temos petróleo, temos tudo que eles podem comprar. Nós não precisamos pedir batatinhas. Ele precisa do que nós temos. Nós podemos vender e ele nos dar dinheiro. Ou não assim? E se não compra, também não vai ter. Igreja de Cristo. É orar, orar e orar e orar. Os de Quimbundo dizem, Juculô. O que acontece em África te dizem, olha, mostra a mão para te entregar, mas fecha os olhos. Fecha os olhos para te darmos. Quando estende a mão, fecha os olhos. Quando assustaram que estava lá, até bocado que estava lá, tem um bocado assim, estende para te aumentar. Quando estende, fecha as vistas. Ao fechar, quando abrir até o que estava lá já foi. África. Um dia conversava com alguém, não digo o nome, de um país da África do Norte, aqui. Eu disse, mas por que a África continua assim? Até vocês são brancos. Como é que continuamos assim? Do Egito até a África do Sul. Continua assim. Por quê? Vocês também pensam como? Também disse, nós também estamos amarrados. O nosso colono nos amarrou. O nosso colono amarrou-nos, disse assim. Mas ele não é negro, como você é branco. Diz, o nosso colono amarrou-nos. Porque somos africanos. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. É triste. Os africanos só sabem lutar entre si, guerrear-se entre si, não aproveitam a força que eles têm para poderem fazer boas coisas, mas lutam entre si, matam-se entre si, não querem ver alguém, seu próximo, que tenta subir, é sufocá-lo, é matá-lo, é amarrá-lo para não ir mais adiante. Mas a oração tem muito poder. Quando confiamos em Deus com muita fé, a oração traz respostas que nós precisamos. Mas é preciso, como pregou o pastor, firmeza, ordem, que nós já aplicamos já desde o ano, não sei qual ano.
E disciplina. Disciplina. Quem é ordeiro é disciplinado para cumprir aquilo que lhe é ensinado escrupulosamente. Não se esqueçam que devemos continuar a orar. Se essa geração não se desperta, a próxima sofrerá, a outra sofrerá. E assim diremos sempre: Musinga watusia eya, mukikole tua utukila, mukikole tua sasutila, mukikole tu kwendo kufa, mukikole tua sasutila, mukikole tu kwendo kufa. Aleluia! Nós nascemos com lágrimas nas vistas, vivemos com as lágrimas e morremos com as nossas lágrimas. Será que Deus nos colocou nas cordas? É verdade? Não. Nos pôs nas cordas? Não. Pregador, trouxeste um tema que provoca-me. Igreja de Cristo. Pronto. Igreja de Cristo. Pronto. Um elefante vivia com seus filhos e ele ensinava aos filhos, uma elefante, né, a fêmea, como deveriam viver, porque viviam numa terra de caçadores, onde colocavam armadilhas. E ele dizia: meus filhos, quando estão a andar pelo caminho, se cair numa armadilha, pensa o que vou vos dizer. Você para, volta para trás e arranca, que numa corda pode te prender. Assim viviam. Um dia, o filho foi andando por ali e caiu na armadilha. A armadilha ele pegou. Tenta fazer assinado. Faz assinado. Diz no outro: olha, vamos dizer na mãe cair na armadilha. A mãe disse: lhe digam que pensa o que eu lhe ensinei. Pensa bem o que eu lhe ensinei. Olha, a mãe disse: pensa bem o que ele nos ensinou. Mas o que ele nos ensinou? Ela estava quase a amanhecer, a hora que o caçador vai vir para vir ver a armadilha com a arma na mão. Vão voltar ao mais, vão dizer na mãe. A mãe disse: digam que pensa o que eu lhe ensinei. Voltaram: olha, a mãe disse: pensa o que ele nos ensinou. Não estava a lembrar. Voltou. A terceira, quase o caçador a chegar, lembrou, disse: ele disse finalmente, se voltar para trás e ir para frente, a corda arrebenta. Voltou, quando fez isso, foi embora. Assim que sai, o caçador chega. Escapou. Porque ele recordou-se o que lhe ensinaram. A África não recorda o que lhe foi ensinado. O que lhe ensinaram todos os dias. Aliena-se todos os dias, colocando-se na armadilha, enquanto tem força suficiente para lutar e sair da armadilha. Mas continua para nossa tristeza, sempre com lágrimas nas vistas. Você, quando, ainda que estás bem vestido, bem comido, mas quando passa e encontra os outros a comer na lixeira, você chora ou não chora? Chora. E digam a todos: a África está amarrada? Precisa ser desamarrada. Os nossos irmãos que estão nas cadeiras que foram dadas as divisas para nos governar, também estão amarrados. Nada podem fazer. Não pensam por si próprios. Alguém lhe impõe o que tem que fazer. Tem de ser desamarrados. De uma ou de outra forma, terão de ser desamarrados. E que eu digo e levanto as mãos para vos dar a bênção final.
A paz e a bênção de Deus Pai que me enviou e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco e vos guarde, desde agora e para sempre. Amém. Amém.